Olá, investidores. Hoje nós vamos fazer uma análise de rentabilidade de um conjunto de ações desde 2013 até 2023, tá ok? Então, o que acontece? Vamos começar primeiro analisando o Ibov, né? As pessoas, quando querem criticar o Ibov, o que eles fazem? Eles normalmente pegam uma janela e sempre quando o Ibov não está muito bom, que é agora, né? Eles pegam uma janela, no caso de 10 anos, vamos dizer assim. Ah, quanto que deu? Ah, o Ibov está muito ruim, olha aqui, ó. Ele estava 62.550 e agora está 103 mil. Está dando uma taxa de retorno de 5,02% ao ano. O IPCA, nesse período, deu 6,15%. O CDI, então, deu 8,9%. Então, as pessoas gostam de fazer essas críticas. E eu pego assim, de 2013, desde 2010 a 2000 e até 2023, coisa desse tipo, né? Mas, nós temos que analisar o seguinte, apesar do Ibov ter subido de 62 mil até 103 mil, nós vemos aqui na próxima, vendo aqui, que o preço sobre lucro está bem baixo, né? Então é o seguinte, o preço subiu lá 5%, mas o lucro das empresas subiu muito mais. Hoje, aliás, dia 28 de abril, né? E o preço sobre o lucro, está excluindo a Petrobras e a Vale do 9,01. Por que eu excluí? Porque se eu colocar essas duas aí, vai dar abaixo de 5, né? Que a Petrobras e a Vale tiveram um lucro muito grande. Então, eu preferi excluir isso aí, mas para mostrar que mesmo sem essas duas, o preço sobre lucro está assim abaixo de 2015, que foi um momento crítico. Aliás, foi lá para janeiro de 2016, foi o preço mais baixo das ações, né? do Ibov, do conjunto de ações, e agora, quer dizer, o preço subiu, não subiu muito, mas o lucro subiu muito mais. Então, é bem possível que assim que caiu os juros e as empresas melhorarem, esse preço vai dar uma esticada legal. Então, tudo isso tem que se considerar quando a gente analisa o Ibov também. E não só o Ibov, como outras empresas também. Então, o que eu fiz aqui, tá? Eu vou entrar aqui num outro gráfico agora, né? O que eu fiz? Então, eu fiz uma análise de um conjunto de 7 ações, tá? O que eu fiz? Eu parti, tá? De 13 ações, tá? Coloquei 13 ações aqui, escolhendo sempre 7 desse conjunto. São todas ações que normalmente as pessoas que procuram empresas boas, que não sejam daquelas que tenham uma margem muito pequena, que sobe, depois desce muito. Que quem começou em 2013 provavelmente fez análise de empresa, começou por uma dessas aqui, né? Eu coloquei a Cielo aqui, por exemplo, que na época estava bombando, né? A, a, inclusive a metalúrgica Gerdau também eu coloquei aqui, né? Então várias empresas aqui eu coloquei Vale, Petrobras, e agora na análise eu não vou colocar Vale, Petrobras, que se eu colocar Vale, Petrobras, vai dar uma rentabilidade muito alta, e elas estão agora, assim, meio que num pico, até de ser um pouco do pico, mas está bem próximo de um pico que já houve, né? Então eu acho assim, também não vale a pena colocar isso, né? Porque provavelmente no futuro não vai ser isso, né? Então tá, o que eu fiz? Então, nesse conjunto de 7 ações, que eu fiz aqui de várias maneiras, eu fiz 3 tipos de análise, tá? Primeiro, eu fiz então vamos fazer o seguinte, eu fiz assim, primeiro uma análise linear, quer dizer, o sujeito, o investidor, ele comprou lá em 2013, colocou 100 mil reais em 7 ações. São as 7 ações que eu estou colocando aqui, né? Klabin, Itaúsa, coloquei, Metalúrgica, Gerdau, Fleury, né? Aqui a CEMIG, Banco do Brasil e Cielo, tá? Então eram empresas que eram boas na época, a Fleury estava começando, ela estava com uma perspectiva de subir bastante, né? Então um pouquinho de cada setor aqui, né? Está ok? Isso aqui, então, a gente, depois eu vou explicar melhor aqui, mas eu fiz, então, esse tipo de análise. Uma outra análise que eu fiz, aliás, vamos começar aqui, né? Desculpa.
Então, primeiro eu fiz assim, já comecei no lugar errado, mas vamos voltar aqui. Primeiro, eu coloquei aqui 100 mil, vou distribuir entre 7 empresas esses 100 mil, e esperei aqui a 2013. Então, ela deu 5,87%, tá? Isso aqui foi um tipo de análise, tá? Então, veja bem que o TIR foi assim, um pouquinho melhor do que BOV, tá? E depois de uma outra análise que eu fiz, então eu peguei aquele valor total lá, dividi vamos dizer assim, eu peguei um X valor e todo mês eu dividia por 7 aquele valor que eu ia colocar, vamos dizer assim, vou colocar 7 mil reais. Colocava 1.000 em cada empresa, entendeu? E pegando então os picos e os vales, né? Já deu uma taxa de retorno diferente, tá? Então, assim, para isso eu tive que montar uma planilha, né? Uma planilha para essa gráfico de uma alocação inicial, esse aqui é o mensal dividido, e esse 3 aqui que é muito sofisticado, que eu fiz de alocação. Então, eu vou fazer o seguinte, ele vai sempre alocar numa empresa aquela que está mais atrasada, quer dizer, que vou dizer assim, eu vou analisar a quantidade de preço que eu tenho em cada ação, aquela que ficou para trás, eu vou alocar naquela lá. Então, eu fiz 4. E essa aqui deu, assim, uma planilha muito sofisticada, né? Que aqui eu coloquei só para vocês terem uma ideia. Então, aqui, por exemplo, eu seleciono as empresas e eu peço para atualizar aqui, né? Então, veja bem, aqui ele fica atualizando. Olha aqui, são 124 meses. Ele pega aqui, eu tive que fazer uma macro aqui de jogar daqui para o lado preto, do vermelho para o preto, porque se eu ficasse só com o vermelho aqui, achando a que estava mais atrasada, ele ia mudar tudo o resto, né? Então eu preferi fazer uma macro fixando sempre o resultado que deu na coluna Q, né? Colocando na U, então fixou, todas as anteriores ficaram fixas, não mudam, né? Então, mas deu um trabalho muito grande, mas eu achei que bastante interessante, né? Bom, então beleza. Então agora eu vou voltar aqui para o PowerPoint. Isso aqui é Excel, né? Beleza? Então, como eu estava falando, né? Bom, como eu estava comentando, então, aqui o PL histórico, né, que está bastante baixo, aparentemente parece que está num momento bom, né? Já esteve até melhor, né? E no final de 2022, no início de 2020, no final de 2022, no início de 2023, estava ótimo, né? Teve o período de 2002 também que estava muito bom também, né? E aqui nós vemos aqui, por exemplo, eu peguei um exemplo aqui do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil está com preço do lucro, apesar de o preço ter subido bastante, ele está com um preço do lucro bastante bom, né? Está um pouquinho acima de janeiro de 2016. Segundo estimativas aí dos analistas, e até a própria estimativa que o Banco do Brasil fez de lucro para esse ano, provavelmente o preço do lucro este ano fica abaixo do início de 2016, foi o momento mais crítico do Brasil, né? Que teve aquela crise grande ali, tá? Bom, então tá. Como que eu fiz isso aqui? Só para explicar para vocês, eu entrei no Google Finance, tá? E aí eu estimei aqui o período, né? De 31 de dezembro de 2012 até 30 de abril de 2013, né? Aliás, não foi 30, foi até dia 30 de abril de 2013. E aqui eu expliquei mensalmente, a frequência mensal, em toda a coluna, então todas as aplicações que vão ser feitas vão ser mensais sempre no dia 1º. Tá? E aqui eu apliquei, né? Então fiz o download desse arquivo, e para vocês verem aqui, o negócio é um pouco complicado, né? Esse arquivo aqui, a Google Finance, ou a Yahoo Finance, ele baixou da B3, né? Claro, mas ele selecionou no caso do banco, aqui o exemplo que eu coloquei do Banco do Brasil. Então vê que ele é CSV, mas o Excel ele consegue fazer a leitura, né? E aqui, para eu extrair o preço, né, ajustado, no caso eu vou trabalhar com preço ajustado, tá? Só lembrando. Então,
a planilha que vou fazer a análise é sempre em preço ajustado, já descontando os dividendos, as bonificações ou os agrupamentos, tá? Então aqui eu fiz aqui, a fórmula está aqui, né? Para extrair a data. Quem quiser um dia fazer um trabalho aqui eu já até deixei a fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui você extrai aqui o preço descontado, né? Se quiserem fazer com o preço SL aqui, é o preço cheio, é o preço que foi negociado na época, né? Então aí teria que fazer uma adaptação nessa fórmula aqui para apanhar, tá? Mas então é isso que eu fiz. Então eu baixei 13 dessas planilhas, tá? Bom, então continuando aqui, o que eu fiz? Eu fiz aqui, então eu fiz uma aplicação inicial, vamos dizer, de 100 mil, né? Dividi em 7 empresas, esses 100 mil. Então eu fiz inicialmente, lá em dia 1º de janeiro, a pessoa investirou, colocou um percentual igual para cada desses sete ativos aqui, né? No caso, eu coloquei o Grupo Gerdau, a metalúrgica Gerdau, né? Vamos voltar aqui. Coloquei o Banco do Brasil, a CEMIG, a Itaúsa, a BB Seguridade, a Cielo e a Fleury, tá? Então aqui, você vê o gráfico aqui, tá? Então nós vemos aqui, o que ocorreu aqui? Que a taxa de retorno, por exemplo, da metalúrgica de Gerdau, até aqui ela deu negativa, porque a pessoa comprou aqui no pico, né, isso descontado dividendos, hein? Porque se fosse o preço da época, era 22, mas ajustado é 14. Então, vamos dizer, isso aqui considerado, esse resultado seria considerando que a pessoa comprou a ação e reaplica o dividendo sempre na mesma empresa, entendeu? Então, o que vai ocorrer? A metalúrgica Gerdau, por exemplo, deu uma taxa de retorno de quase 2%, negativo, né? Porque ela deu uma queda muito grande aqui, e aqui depois ela subiu e chegou igual. Mas então é o seguinte, pô, mas então não foi bom, né? Mas veja bem, isso aqui quem aplicou de 1º de janeiro. Agora, se a pessoa, olha, eu vou fazer uma aplicação aqui, mas vou fazer uma aplicação também em janeiro de 2016, que foi o ponto mais baixo. Já deu uma taxa de retorno bem melhor, né? 9,01 para esse tipo esse conjunto de empresas, né? Então, veja bem, o sujeito fez uma aplicação, ou na verdade não, esse aqui, o sujeito no dia 2/1, ele comprou, aqui comprou o mesmo conjunto, tá? Se ele comprasse aqui, ele ia ter uma rentabilidade de 9%, tá? Se ele tivesse comprado aqui, não de 1º de janeiro, mas sim dia 1º de janeiro de 2016, tá? Então nós vemos aqui, que, por exemplo, como que ela se comportou a metalúrgica Gerdau, né? E aqui a Fleury. Aqui a Fleury é outro exemplo aqui bastante interessante, que ela ficou assim, andando meio de lado, né? Claro, ela subiu, né? Subiu, mas como ela pagava dividendos, então descontando os dividendos, ela ficou meio de lado aqui, né? O preço ajustado, né? Entendeu? Mas aqui a empresa começou com um plano de expansão. Aí o mercado, claro, subiu o preço. O preço subiu, subiu, subiu. E todos que acompanham a Fleury aí nos últimos, desde 2021, aqui, ó, desde 2021, ela começou a cair, né? Foi a partir da pandemia. E a Fleury também informou que não ia mais fazer, não perseguiu, mas aquele plano que ela tinha, ela informou que tinha um plano que ia adquirir não me lembro mais direito, parece que era mais de 100 em alguns anos, laboratórios, né? Ia fazer investir, ia adquirir. Então ela retirou aquele guidance, vamos fazer assim, e o mercado não gostou, começou a derrubar as ações. E a partir de 2021, com toda a crise, 2020, 2021, com toda a crise que deu, né? O setor de saúde também, o pessoal está acreditando que ele ainda vai sofrer um bocado. Então o pessoal derrubou o preço da Fleury. Então, veja bem, olha como que a Fleury ela se comportou. Então, isso aqui é um ponto importante para a gente verificar depois, num outro modelo que vou fazer de alocação e de distribuição mensal, como a Fleury vai se comportar. Totalmente diferente, tá? Aqui tem um outro exemplo, por exemplo, aqui um outro exemplo que eu fiz, já mudei as ações aqui. Já botei a Klabin, já botei a Itaúsa, né? Aqui, na verdade, aqui já, vamos lá.
Já coloquei, por exemplo, a Itaúsa, né? Coloquei Klabin, duas vezes a Klabin, né? Então a Klabin aqui no caso, ela vai entrar com 28 mil, né? Cada uma está entrando com 14 mil e pouco, no caso da Klabin vai entrar dobrada, né? A CEMIG, a Engie, eu já botei, eu coloquei a Engie aqui, olha, a Engie deu um retorno bom, né? Nesse conjunto, e a Porto Seguro, né? Nesse conjunto aqui, por exemplo, já deu uma taxa de retorno de 10,8, uma taxa de retorno boa, né? Agora, esse mesmo conjunto de ações aqui, se o sujeito tivesse comprado, não em 2013, janeiro, mas em janeiro de 2016, ele estaria com uma taxa de retorno 15%, uma taxa de retorno muito boa, né? E aí também eu coloquei um outro conjunto aqui, de uma aplicação única. Coloquei a Klabin, aqui já coloquei, aqui eu já coloquei aqui, eu daquelas 13, procurei as que deram um retorno menores, né? Entendeu? O Banco do Brasil entrou aqui porque nas outras, no caso, deram retorno maiores, mas eu coloquei aqui, por exemplo, a Cielo, que deu menos 5,2, a CEMIG, que ela deu no período também, ela estava com preço muito alto em 2013, depois ela caiu, mas ela deu uma retornada aqui, mas ainda está com uma taxa de retorno baixa, né? E a Klabin. Então, você vê bem que nesse conjunto aqui, deu 5,8, mas todos eles ainda, esse aqui, todos eles acima do Ibov. Você veja bem que o Ibov não é exemplo bom. Eu fiz uma porção de conjuntos aqui, uma aplicação única, que veja bem, qualquer investidor que conhece não faria uma aplicação única num período que quem faz uma aplicação única em determinado período, ou o sujeito conhece muito bem o negócio de ações, sabe avaliar, aí no caso ele iria avaliar, ele ia aplicar em janeiro, mas é muito difícil, né? Era um risco muito alto também. É dificílimo que alguém iria fazer isso. Quem faz uma aplicação assim, provavelmente vai pegar sempre num período ruim, vai pegar um período que está todo mundo está otimista e o cara normalmente se ferra. Então, não é recomendável, quem conhece não faz assim, não é recomendável você fazer uma aplicação única, colocar um grande dinheiro e depois esquecer, né? Então aqui agora eu fiz um outro exemplo aqui. Eu peguei aquela que era, eu falei que era uma das piores, que deu 5,8%, né? E eu fiz o seguinte, eu vou aplicar todo dia primeiro, né? A mesma quantidade para cada uma das 7, né? Vamos dizer R$ 1.000 cada uma, entendeu? E replicando os dividendos também, né? Como ela eu peguei o preço ajustado, né? Claro, para facilitar aqui o exemplo, então é como se fosse estivesse replicando os dividendos de cada uma. E a própria Bovespa, ela faz esse ajuste, né? Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o Banco do Brasil deu um dividendo que é 5% do preço atual. Então, ela vai, vou dizer o contrário, vamos dizer que em 2015 ele deu um dividendo de 5%. Ele vai descontar 5% de todos os preços até no primeiro dia, até o dia 1º de 2013. Se ela deu no final aqui em 2015 novamente, ela vai descontar 5% novamente em cima daquele outro 5% que já tinha feito. Assim que ocorre, entendeu? Então ele desconta percentualmente, não é o valor do dividendo, mas o percentual, tá ok? Então, isso aí que é feito. Então, mais ou menos, o tiro daria parecido se eu pegasse preço cheio e colocasse os dividendos, mas seria muito complicado. No final, não vai dar muita diferença, né? Bem, então, nesse caso aqui, olha, já deu um tiro. Olha, aquela que tinha dado 5,8, aqui embaixo, está vendo? 5,8, essa aqui já deu 10,8. O investidor, aplicando todo mês, tá? Todo mês, todo mês aqui você veja que, mesmo aplicando todo mês, em janeiro de 2016, ela ficou abaixo do patrimônio que o sujeito tinha colocado. Aqui é a curva. A curva ela vai colocando todo mês a mesma quantidade, olha aqui, ó. Aqui o patrimônio, vamos falar o patrimônio
sem reajuste, sem correção nenhuma, né? O vermelho, tá? O vermelho é sem correção nenhuma. E esse aqui, o azul, é o preço de mercado, entendeu? Então, veja bem que deu uma taxa de retorno muito melhor. Então, um procedimento simples do cara pegar, eu vou colocar todo mês a mesma quantidade em cada uma. Então, ele vai pegar num período mais baixo, vai pegar pico baixo, pico alto, vai pegar aqui na pandemia, aqui, que teve aquela enorme, ele vai aplicar também, entendeu? Aqui nesse ponto aqui também ele vai aplicar, entendeu? Então, veja bem, se a pessoa faz aplicação mensal todo mês, ela acaba tendo um resultado melhor, tá? Isso que é interessante. E deu melhor do que se ele tivesse aplicado em janeiro de 2016. É isso que também eu achei bastante interessante. Aqui eu peguei o exemplo da Cielo, como que ela se comportou. Veja bem, a Cielo aqui, então, o sujeito colocando todo mês o mesmo período, todo mês o mesmo valor aqui, ela faria uma reta assim, né? O patrimônio está subindo. Só que como o preço da Cielo só foi caindo, né? Era 20 e pouco e caiu para até R$ 2, o preço de mercado praticamente não mudou nada. Mudou um pouquinho agora no final, né? Que a Cielo melhorou um pouco, né? Está vendo? Então o sujeito iria colocando dinheiro, mas o preço do mercado sempre igual, variou muito pouco. Mas no conjunto, o que importa é o conjunto. O conjunto foi bom, né? Então ele perdeu numa e ganhou na outra. Com certeza, a metalúrgica Gerdau aqui, ele comprou, como nós vimos, a metalúrgica Gerdau, ela foi côncava, ela teve um período lá de 2015 que caiu lá embaixo de 14 e chegou a R$ 1. O sujeito comprou uma metalúrgica Gerdau lá R$ 1 também, comprou a 14, comprou a 1 e depois comprou a 11 de novo, né? No final, né? Então, na média, quer dizer, na média não, comprando todo mês, ele acaba tendo um retorno melhor. E aí ele foi compensado por algumas empresas que caíram muito no meio do caminho e depois subiram, né? E no caso da Fleury já foi o contrário, né? Entendeu? Ele comprou no pico e depois, quando está comprando agora, a ação caiu, ela vai dar um retorno menor, né? Então, olha aqui, ó, então aqui tem um exemplo de uma distribuição. É, não, essa aqui continua aqui, né? Mas aqui eu não coloquei o percentual de cada empresa que deu ao tiro de cada uma, né? Mas a Fleury, ela deu mais baixa que as outras porque ela passou por um pico e depois caiu, né? Como a gente mostrou, foi côncavo a curva dela. A metalúrgica Gerdau não. Aliás, a Fleury foi uma convexa e a metalúrgica Gerdau foi côncava. Então a metalúrgica Gerdau, ela se beneficiou, né? Mas é lógico que agora também não é um momento bom de comprar, né? O momento bom foi em 2016. E agora, pelo contrário, a Fleury é um momento bom de comprar, né? Porque ela caiu, né? Então assim que tem que funcionar também. E aqui eu, e aqui eu peguei um outro exemplo. Agora aqui eu fiz um outro exemplo que é bastante interessante também. Aqui eu fiz diferente. Aqui o investidor vai fazer o seguinte: ele vai, ele vai acompanhar mensalmente como é que está o preço do mercado da SET e ele vai aplicar, por exemplo, R$ 1.000 naquela que estiver mais atrasada, entendeu? Vamos dizer, ele colocou R$ 1.000 no mês seguinte, vamos dizer que a metalúrgica Gerdau caiu mais do que as outras caíram, mas ela caiu mais. Então ele vai colocar 1.000 nessa metalúrgica Gerdau. Mas aí agora ela ficou mais alta, porque ele colocou dinheiro. Aí ele vai colocar numa outra. E assim vai, à medida que o capital vai aumentando, no começo, claro, provavelmente, como o valor foi baixo no início, vai acabando todo mês colocando uma em cada uma, né? Até o momento que vai ficando o volume maior, aí ele vai selecionar aquela que está mais barata, que o preço está caindo, está subindo, né? E aí, nesse aspecto aqui, já deu uma taxa de retorno de 12%. Então, esse sistema de alocação de capital, entendeu? Colocando na mais atrasada, é a melhor maneira, um procedimento, uma metodologia simples, que o sujeito vai ter que fazer o acompanhamento todo mês, né?
e, e fazer o acompanhamento de como que está a sua carteira e colocar sempre naquela mais atrasada. Entendeu? Então, mesmo a Cielo, ó, veja bem, mesmo a Cielo, que se tivesse colocado lá no começo, aqueles 100 mil no começo tinha dado 5,8, mesmo colocando a Cielo, está dando 12,2. Por quê? No caso da Klabin aqui do 9,3, a Itaúsa aqui do 10,48, a Metalúrgica Gerdau, como falei, do 18. Por quê? Porque lá em 2016 o sujeito comprou bem baratinho, com R$ 1.000 ele comprou quase mil ações da Metalúrgica Gerdau, né? Quando no começo ele comprou, com R$ 1.000 ele comprou 8, 9 ações, vamos dizer, agora ele comprou 1.000 quase. Então isso aí deu uma rentabilidade alta. Eu não coloquei a Petrobras e a Vale aqui, porque a Petrobras ia dar a mesma rentabilidade, até maior, que com esses dividendos enormes que a Petrobras deu, o preço ajustado estava em 2013 R$ 6. E quando ela caiu lá em 2016, janeiro de 2016, ajustado, chegou a 3,50. Então o sujeito ia comprar com R$ 1.000, ia comprar uma quantidade enorme de ações da Petrobras, ia dar uma rentabilidade alta, né? Então você veja bem como que funciona, né? E a Fleury já não deu uma rentabilidade alta. Por quê? Porque a Fleury, olha aqui, esse aqui é um exemplo muito claro, olha aqui como funciona quando você faz a aplicação sempre naquela está atrasada. Então a Fleury no começo ela estava subindo, né? Vai subindo, então vai aplicando em cada uma. Foi feito uma escadinha, né? Vamos dizer, todo mês coloca 1.000, ou cada 3 meses, né? Porque, claro, o sistema são 7, vai colocando o mês numa, o mês no outro, vai variando. Mas no começo, a Fleury foi beneficiada. Mas depois, quando a Fleury fez aquela convexidade, ficou lá em cima, o sistema já não colocou, começou a colocar em outras, né? Você vê que aqui, Fleury ficou parada aqui, até em 2019, não colocou mais nada. Em 2019, como ela caiu um pouco, foi colocado mais uma quantidade aqui. Mas a partir de 2021, que a Fleury começou a cair, como expliquei, olha aqui a escadinha. Foi colocando dinheiro na Fleury, né? Então a Fleury foi uma das mais preferidas. Se você olhar lá naquela tabela que eu mostrei para você vai ver que nos últimos meses só deu quase Fleury aqui, né? Foi comprando, comprando, comprando. E com isso melhorou a rentabilidade também. Quando a rentabilidade estava muito mais baixa lá, que eu acho que foi até negativa, agora aqui está dando 7,62. A CIMIG também, olha como a CIMIG deu uma rentabilidade alta. Porque a CIMIG tem uma queda muito grande ali, teve um período muito grande, e aí ela também, com a mesma quantidade lá de R$ 1.000, ela com uma quantidade de ações. Né? O Banco do Brasil também, o Banco do Brasil tem uma rentabilidade alta. Por quê? Em 2015 foi a mesma coisa. Chegou a R$ 13 em 2015. Né? Com certeza, se olhar ali aquela tabela do Excel, vai ver que várias vezes foi comprado lá para 2015, 2016, uma quantidade de Banco do Brasil. E aqui a Metalúrgica Gerdau. Aqui a Metalúrgica Gerdau foi um bom exemplo também. Ó. No começo ela foi comprando meio devagarinho, mas quando ela caiu até 2016, foi aquela concavidade, foi comprando quase todo mês. Comprou, comprou, comprou. Aí quando o Metalúrgico Gerdau começou a melhorar o preço, subir aqui em 2020, parou, não comprou mais. Foi comprado em outras ações. Entendeu? Então, esse sistema de você alocar é muito interessante, né? Porque ele vai, mesmo você não olhando muito, fazendo muito análise, pegando 7 empresas boas, aqui, no caso são tudo empresas boas, empresas mesmo, a Gerdau é uma empresa cíclica, né? E mesmo a Cielo, que deu aquela queda enorme, assim mesmo, deu uma... Se eu colocasse no lugar da Cielo aqui uma outra aqui, por exemplo, uma BB Seguridade, então ia dar 15% aqui. Se eu colocasse a BB Seguridade aqui no lugar da Cielo, ia dar 15%. Eu já fiz esse exemplo aqui. Bem, mas aqui, claro, eu coloquei o mesmo valor, todo mês eu colocava o mesmo valor. Aqui eu já fiz um outro procedimento. Estou sem voz aqui, tá?
eu limitei, vamos dizer, quando o sujeito faz aquela distribuição, eu vou olhar sempre os percentual, eu vou limitar, por exemplo, a Klabin, eu não quero que ultrapasse 15%. Então, vamos dizer assim, eu fiz uma multiplicação nas diferenças, que na Klabin sempre ia na Itaúsa, por exemplo, Itaúsa e Banco do Brasil, ele poderia sempre aceitar uma diferença maior. E na metalúrgica Gerdau, por exemplo, é como se fosse fazer uma tabelinha, você vai limitar a metalúrgica Gerdau, eu não quero que ultrapasse o preço de mercado de 7%. A Cielo também é uma empresa boa, naquela época era uma empresa boa, mas é de adquirência, não é um banco, né? Eu vou limitar 8%. Tá? E aqui a Fleury também era uma empresa nova, é 8%, e a Gerdau também é uma empresa cíclica e tal, botei 8%. Então, veja bem, aí eu rodei aquele aplicativo que eu mostrei para vocês, aquele Excel, e deu quase igual, né? Não deu muita diferença do 12,8. Quando tinha dado 12,02 lá, isso aqui deu 0,8. Por quê? Porque a metalúrgica Gerdau, ela não comprou, olha, aqui praticamente só comprou no começo, não comprou nada, né? Ela deu negativa. Mas ela beneficiou aqui bastante o Banco Brasil, ela comprou bastante, o Banco Brasil comprou Itaúsa bastante e Klabin bastante, né? Porque eu tinha colocado aqui os 15%, tá vendo? Então, como ela tinha sempre uma tolerância, uma aceitação maior para... Ela ficava, vamos dizer assim, sempre com uma diferença maior que as outras, o aplicativo aqui é automático, né? Ele não é inteligente, né? Ele só verificou os números e foi fazendo. Ele colocou muito Klabin, Itaúsa e BB Seguridade. Ele colocou naquelas que tinha sempre, aceitava uma diferença maior. Também ela não foi muito inteligente, né? Mas você vê que a Fleury, a CIMIG e a Metalúrgica Gerdau, ele não aplicou coisa, só aplicou no começo, praticamente ele não aplicou mais. Mas deu 12,8. Provavelmente, se eu fizesse na mão, ia dar um resultado melhor, entendeu? E outra maneira é o seguinte, como as empresas distribuem dividendo, se eu pegar, em vez de aplicar na mesma, aplicasse numa outra, que tivesse mais descontada, fizesse alguma análise, provavelmente ia ter um resultado melhor ainda. Então veja bem que mesmo fazendo um procedimento simples, tem um resultado interessante. E olha aqui, então a Klabin, mostrei aqui a escadinha. A Klabin no começo, ela era barata, sabe? Até 2019, 2018 aqui, ela estava com preço muito bom, a Klabin, entendeu? E como eu estava aceitando uma margem maior, o Excel foi calculando e foi colocando na Klabin aqui várias vezes. Né? Foi até 2019 colocando em Klabin, mas depois de 2020, quem acompanha a Klabin aqui, ó, aqui está o gráfico, né? Do preço unitário, naquela que eu fiz esse aqui foi aquela compra única, primeiro no 2013 e acabou. Você vê que a Klabin em 2021 deu um pico enorme. Então, até 2019 ela estava andando mais ou menos de lado, né? Então, foi comprando aqui no começo, é claro, foi comprando, todas iam comprando aqui, né? E as outras subiram, né? Aqui, ó, de 2017 a 2019 as outras subiram. E a Klabin andando de lado aqui, tá vendo? Então, aqui ela começou a comprar Klabin. Klabin, vai comprando, você foi comprando Klabin, porque ela ficou andando de lado. Quando o Klabin começou a subir, pronto, parou, foi comprar em outras. Provavelmente comprou o Banco do Brasil, comprou, comprou Itaúsa, que Itaúsa começou a ficar barata também, né? Com certeza Itaúsa aqui, eu não coloquei o gráfico, mas Itaúsa aqui, provavelmente eu estaria comprando também, né? Itaúsa aqui no final agora nos últimos 2, 3 anos, está comprando Itaúsa. Aqui eu fiz um sistema um pouquinho diferente. Aí eu coloquei aquelas limitações de percentual, mas eu fiz o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar quando uma ação cai, vamos dizer assim, eu pego um determinado ponto e verifico tudo para trás e analiso aquele ponto com o pico, vamos dizer, eu pego 2015, 2015 a 2013, vejo qual é o pico, entendeu? Aí vamos dizer o seguinte, se o preço atual lá em 2015
estiver a parte do bico de 80% até o pico, eu vou multiplicar, eu defini um valor lá, vamos dizer, R$1.000, entendeu? Vai aplicar 80%. Então, todas elas começaram com R$800. Eu coloquei 1.000, todas elas começaram com R$800. Tá? Ou algumas menos, né? Aliás, menos, aqui com 490, né? Porque eu coloquei essas limitações de 7% aqui também, né? Então, ele considerou isso aí também. Então, se o preço num determinado momento e tiver entre 60% e 79% do pico, sempre olhando o período anterior, né? Ele vai pegar aquele preço que eu defini que era 1.000, ele vai considerar como fosse 1.000. Se caiu lá de 59% a 40% do pico, vai ser 1,3 aquilo lá. Entendeu? Então assim vai. Aqui deu 1,6, né, de 30 a 39, 1,6, de 20 a 29, 1,8, e abaixo de 20, se caiu abaixo de 20% do pico, ele vai colocar, em vez de 1.000, vai colocar 2.000, entendeu? Mas como eu coloquei a limitação aqui na metalúrgica Gerdau em 7%, o sistema acabou não comprando metalúrgica Gerdau, não comprou Fleury. Aqui ele não comprou Fleury, acho que no outro ele tinha comprado Fleury, né? Também não comprou Fleury, que eu coloquei o percentual abaixo. Ele acabou comprando as mesmas, né? Mas só que ele ficou comprando com preços maiores, né? Deixa eu ver. Antes eu tinha colocado 251, 281, 128 mil. Agora comprou 117 mil, né? Porque começou com 800. Mas várias vezes ele comprou com preço maior, né? Se olhar lá, tem vezes que ele chegou a comprar o dobrado, né? Em determinado período. Colocou 2 vezes o preço que normalmente colocava, vamos fazer assim, né? Mas também não deu muita diferença, deu 12,38, tá? Então, claro, o sistema aqui não fez a leitura correta, bem provável que se tivesse colocado a metalúrgica Gerdau aí em 2016, tivesse colocado o dobro do preço, eu teria, mas se eu usasse isso aí, teria um resultado melhor ainda, né? Mas então é para mostrar para vocês que esse sistema de alocação é muito interessante e se a pessoa conhecer um pouco, a gente não sabe o futuro, né? Então é muito arriscado, vou dizer assim, pô, vamos colocar bastante Fleury que agora caiu, depois vai subir. Complicado. Ah, mas o Banco do Brasil subiu agora, mas ele pode subir mais ainda. De repente, a melhor alternativa mesmo é o sujeito colocar uma 7, 8 e distribuído. Agora eu coloco nessa, vou colocar naquela que caiu, né? Entendeu? Ou de repente, se ele analisar que aquela que caiu muito, realmente ele coloca um pouco a mais, vai ter resultado bom. Bem melhor do que IBOV. Então, IBOV não serve para analisar se é bom colocar isso. Você vê que 12,38, isso aqui eu coloquei, empresa ruim aqui, gente. Olha aqui, eu coloquei a Cielo, coloquei a CIMIG, que também não foi um período muito bom, né? Desde o começo. E a Fleury que também deu essa. Aí a Metalúrgica Gerdau que deu umas quedas enormes no meio, né? Entendeu? Então eu coloquei empresas que, se eu colocasse outro tipo, de colocasse aqui, ó, Banco do Brasil, colocasse BB Seguridade aqui, e colocasse Porto Seguro, também já vi que Porto Seguro, eu teria aqui mais de 14% de rentabilidade. Agora ainda que eu mostrei que o preço do lucro está baixo. E uma hora que isso aqui subir, vai ter rentabilidade muito maior. Então, ações, quem sabe usar uma metodologia, que não é uma metodologia complicada, uma metodologia simples, vai ter resultado bem provável bom. A gente tem que saber, nós temos que saber o seguinte, se a gente acredita na empresa e o preço cair, tem que comprar. Porque se o sujeito só compra quando todo mundo fala que está bom, vai ser difícil, a rentabilidade vai ser baixa. Então a gente tem que sempre comprar, escolher as ações que a gente acha que é bom, quando caiu comprar, vai comprando todo mês e vai alocando, né? Aquelas que ficam atrasadas, né? Entendeu? Vai dar resultado bom, isso aí com certeza. Vai ter período que vai ter com uma rentabilidade mais baixa, vai ter período, olha aqui, ó, 2019 deu uma rentabilidade altíssima aqui, com certeza, entendeu?
Agora aqui está com 12,38, mas aqui a rentabilidade, se eu tivesse pego aqui, ó, estaria com mais de 16% aqui. Então, gente, isso aqui é ações, é renda variável. Os preços são variáveis. A renda, se a gente olhar dividendo, a renda também não varia muito, não. Varia bem menos isso aqui. Mas os preços são muito voláteis e a gente tem que saber o seguinte, que a tendência é sempre para cima. Ela vai cair, mas uma hora ela se recupera, sendo empresa boa, né? Pessoal, então eu queria mostrar para vocês que com uma metodologia simples, a gente consegue ter um resultado muito melhor do que fazendo uma aplicação só ou olhando o Ibov. O Ibov, ele não serve para nada. Teve muito lixo no meio do caminho. Cada 90 dias a B3 também troca as empresas. Isso aí eu peguei ainda uma janela fixa, né, de 10 anos. Se tivesse uma janela maior, essa rentabilidade ia ser muito maior, né? Tá ok, pessoal? Então, eu espero que eu tenha ajudado para contribuir numa aplicação mais inteligente. Um abraço a todos aí e bons investimentos.